E aí, pessoal, beleza? Continuamos com nossas aulas, tá? Seguindo o material, seguindo o caderninho na aula isolada, a gente vai dar sequência com reprodução, embriologia, para depois disso nós entrarmos em histologia. É seguir toda aquela sequência do módulo, beleza? Então a gente continua agora com a aula de reprodução. A gente vai começar a falar sobre formas de reprodução e depois que a gente passar por formas de reprodução, a gente vai para as variações do desenvolvimento embrionário que ocorre no grupo animal. Antes de mais nada, eu quero só fazer um detalhezinho aí, fazer uma observação, beleza? Vê bem, a reprodução é um processo de perpetuação da espécie que vai ocorrer em várias modalidades. Quando nós falarmos em reprodução sexuada com desenvolvimento embrionário, nós estamos fazendo referência basicamente para 2 dos 5 reinos que são abordados no método tradicional. Quando nós classificamos de maneira tradicional os seres vivos, a gente classifica assim: monera, protista, fungi, planta e animal. De todos esses 5 reinos, usando essa forma, como eu disse, tradicional, nós temos apenas reprodução sexuada com desenvolvimento embrionário, seguindo esse link. Onde? No reino plante e no reino animal. Nós daremos sequência considerando, levando em consideração, tá, a reprodução e o desenvolvimento embrionário no reino animal, beleza? Antes de entrarmos nessas características da embriologia associada à reprodução, a gente vai falar basicamente nas formas de reprodução. Como eu disse, veja bem, a reprodução é uma forma de perpetuar a espécie e ela poderá ocorrer de maneiras variadas. Vamos lá. Veja, nós temos aí os tipos de reprodução. Basicamente, a reprodução vai ocorrer de 2 maneiras. Basicamente, reprodução assexuada e reprodução sexuada. Primeiro aspecto, vê bem, a reprodução assexuada basicamente é aquela reprodução que ela ocorre sem que haja formação de gametas. Então, na reprodução assexuada, nós não temos a formação de gametas. Caracterizando reprodução sexuada, nós teremos aí a formação de gametas, beleza? Então vamos lá, vamos começando aí com a reprodução assexuada e as suas modalidades. Primeiro, a reprodução assexuada, ela pode ocorrer por divisão binária ou bipartição, beleza? A gente vai observar, por exemplo, em bactérias. Bactérias são organismos unicelulares, extremamente simples, tá? Aquela célula procariota, onde a célula, por bipartição, ela levará à formação de 2 novas bactérias. O que é que a gente tem aí? O método da clonagem. Porque você vai observar que as bactérias filhas, resultantes da divisão, elas serão idênticas à bactéria que deu origem inicialmente. Beleza? Então fica de olho nisso. Um detalhe de extrema importância que ele será abordado na aula do reino Monera é o seguinte, vejam. Tem algumas formas de gerar variabilidade em bactérias que elas são caracterizadas por alguns autores como reprodução e na verdade não são. Vê bem, como eu disse, a ideia da reprodução é perpetuar, é multiplicar aquela espécie. Então se você observa, por exemplo, a bactéria faz bipartição gerando novas bactérias. Se a bactéria sofre conjugação, eu tenho 2 bactérias que elas trocam material genético por meio de um pile ou pelo sexual. Quando isso acontece, as 2 bactérias elas trocam material por meio do pelo sexual, houve a transferência de material genético. Eu tinha 2 bactérias, elas transferiram material genético, elas se separaram, eu continuei com 2 bactérias. Isso não é reprodução. Isso é um fator que gera variabilidade em bactérias. A bactéria que recebeu esse material, que está com esse material genético, ela vai se reproduzir por bipartição. Assim acontece com outras formas que geram variabilidade em bactérias, como a transformação, como a transdução, que serão abordadas no momento oportuno, mas que não aumentam o número de bactérias. O que é que acontece nesses métodos? Eles transferem, eles trocam material genético, tá? Ou absorvem material genético, e isso faz com que ocorra um aumento da variabilidade genética, e não o aumento numérico. O aumento numérico, ele sempre virá como resultante da bipartição. Então, vê só, reprodução em bactérias, reprodução assexuada em bactérias, bipartição. Fatores que geram a variabilidade em bactérias. O que é que a gente tem? Conjugação, transformação, transdução e um fator que é natural a qualquer ser vivo, que são as mutações.
Qualquer ser vivo está propenso a sofrer mutações e eventos totalmente aleatórios. Então, gente, para a reprodução assexuada, começamos aí com a bipartição ou divisão binária, certo? Colocando aqui. Bipartição ou divisão binária. Primeira forma aí, consequência desse processo, formação de clones. Formação de clones. Primeira forma de reprodução assexuada. Outra forma de reprodução assexuada. É o brotamento. No brotamento você vai encontrar, por exemplo, acontece muitas e muitas vezes com organismos capazes de formar colônias. Você vai encontrar isso, por exemplo, em poríferos, em quinidários, tá? Você vai encontrar em alguns fungos, que é aquela forma de organismo que aparece fixa a um organismo que já existe, mostrando características totalmente semelhantes. Ou seja, é um organismo que trará as mesmas características genéticas, podendo formar aí as colônias, aquele aglomerado de organismos que pertencem à mesma espécie. E nós ainda temos um outro tipo de reprodução assexuada, tá? Que alguns autores não gostam muito de falar sobre reprodução, mas pode levar ao aumento numérico das espécies, então eu coloco aqui como uma reprodução, que é a laceração, tá? Então essa ideia de laceração, ela passa uma ideia de que aqui o organismo, ele sofreu uma ruptura acidental ou proposital, e com essa ruptura você terá a formação aí de novos organismos. É muito comum você observar isso, por exemplo, nas planárias, tá? Planárias que são vermes do grupo dos platelmintos. Então nós temos aí, ó, reprodução assexuada, os tipos. Bipartição, um tipo. Na sequência, brotamento, certo? Está muito relacionado à formação de colônias, tá? E a laceração. Característica da reprodução assexuada. Característica, formar organismos iguais. Como eu disse, alguns fatores podem contribuir, entre eles as mutações, certo? Vantagens da reprodução assexuada. Não depende de outro organismo, é uma reprodução que acontece de maneira rápida e com menor gasto energético. Na reprodução sexuada, a gente vai ter algumas peculiaridades aí, e é uma reprodução, gente, que ela, primeiro, vai gerar variabilidade, certo? Haverá a formação de gametas, tá? E aí essa formação de gametas aí, isso resulta em gerar variabilidade, ok? E detalhe, é uma reprodução que terá um alto gasto, um alto consumo energético, beleza? E aí na natureza ocorreu o desenvolvimento dessa reprodução, mas trouxe as vantagens da variabilidade, ok? Então vamos à reprodução sexuada. Delimitando aqui, ó, assexuada, bipartição, divisão binária, brotamento e laceração, beleza? Na sexuada, a sexuada basicamente ela é caracterizada, como eu falei anteriormente, pela formação de gametas. Ausência de gametas, formação de gametas. Então dá uma olhada, se eu tenho formação de gametas, tá? Isso aí vai naturalmente exigir do organismo um maior gasto energético, vai precisar de órgãos relacionados à produção desses gametas, ou seja, a gametogênese. Então isso caracteriza a reprodução sexuada, ter gametas. A gente vai colocar aqui, tá, alguns casos peculiares de reprodução. Então, só definindo, não formam-se gametas, ó, não ocorre formação de gametas, não haverá formação de gametas, e o que caracterizará a reprodução sexuada é a formação de gametas. Muita gente acha que a reprodução sexuada ela está intimamente relacionada à cópula. Não necessariamente. A gente vai observar, por exemplo,
alguns organismos que se reproduzem de maneira sexuada, esses organismos, eles produziram gametas e eles poderão realizar autofecundação, ou seja, ele mesmo faz a fecundação dele. Ele apresenta o gameta feminino, apresenta o gameta masculino e ocorre a fecundação. Isso vai ser observado, por exemplo, em alguns vermes como platelmintos, certo? A gente observa isso, por exemplo, na tênia, tá? A tênia tem proglótides, que são os segmentos corporais, onde ela normalmente faz a autofecundação do próprio segmento. Eventualmente ocorrem fecundações cruzadas dentro da própria tênia, beleza? Mas vamos lá, vamos dar sequência. Então, para a reprodução sexuada, a gente tem a caracterização dela, a formação de gametas. E aí, gente, nós temos os casos particulares de reprodução. Vamos a eles? Veja, casos particulares de reprodução. Gente, entre os casos particulares de reprodução, nós temos o primeiro deles, vamos fazer uma sequenciazinha aí de 5 casos. O primeiro deles é a partenogênese. O pessoal que vai fazer a prova do Enem, tá? Todo mundo vai fazer a prova do Enem. Então, gente, de olho nisso. Partenogênese é um assunto que já foi abordado em versões anteriores do Enem e pode ser abordado novamente. Vê só. A partenogênese, primeiro, partenos significa virgem, gênese, origem. Origem é a partir do virgem. O que é isso? O organismo, ele forma naturalmente seus gametas e um gameta não fecundado, ele poderá dar origem a um novo organismo. E a gente tem aí o evento da partenogênese. Vê só, a partenogênese, ela ocorrerá com algumas variáveis. Vamos colocar aqui para a gente ir pontuando. Vê só. Como eu disse, partenogênese, dá uma olhadinha, ó. Parteno significa virgem. Gênese vem de origem. Origem a partir de uma célula virgem, ou seja, origem a partir de uma célula que não foi fecundada, que não foi fertilizada. Aí vê bem, nós temos algumas variações para a partenogênese. Por exemplo, nós temos uma partenogênese que era chamada de partenogênese arrenótoca, partenogênese telítoca e partenogênese deuterótoca. Então temos 3 tipos de partenogênese: arrenótoca, telítoca e deuterótoca. Vou pontuar para vocês aqui, mas vamos lá, acompanhando comigo a ideia. A primeira, arrenótoca, partenogênese arrenótoca. Ó, eu fiz até uma enquete lá no story do Instagram, pedindo para você diferenciar o tipo de partenogênese. Vê bem, Apis mellifera. Apis mellifera é a abelha. A abelha, tá? É uma espécie de abelha. Essa espécie de abelha, ela apresenta partenogênese arrenótoca. O que é isso? O indivíduo que é formado a partir do gameta feminino que não foi fecundado é um indivíduo do sexo masculino. Então a partenogênese arrenótoca origina machos. Partenogênese telítoca e deuterótoca acontecem em espécies de pulgões. O que é que a partenogênese telítoca origina? Fêmeas, tá? A arrenótoca origina apenas machos, a telítoca origina apenas fêmeas e a deuterótoca ela é versátil. Ela pode originar machos ou fêmeas. Tanto a telítoca como a deuterótoca ocorre em pulgões. Então vamos registrar isso, vamos deixar isso pontuado. Dá uma olhada. Tipos de partenogênese. Primeira, a arrenótoca. A arrenótoca origina apenas machos. Telítoca, apenas fêmeas. E a deuterótoca, machos ou fêmeas. A gente, só uma observação, muitas vezes o aluno deixa passar.
Eu citei aqui exemplos de partenogênese exclusivamente em animais invertebrados. Eu falei em artrópodes, abelhas, pulgões, mas veja, por exemplo, o dragão de Komodo ele é um animal, um réptil que ele é capaz de realizar partenogênese, beleza? Vamos lá, então, ó, dando continuidade, eu vou aqui dar ênfase e vou pegar o caso da partenogênese arrenótoca, que ocorre em abelhas, e vou dar ênfase a ele. Por que esse caso especificamente? Porque esse caso é o mais comum, é o mais falado, é o mais abordado em livros, já caiu em versões, como eu disse, anteriores do Enem, beleza? Então a gente vai dar sequência falando sobre a partenogênese, exemplificando, mostrando como é que acontece a partenogênese arrenótoca. Dá uma olhada. Pegando especificamente esse caso, vamos fazer o seguinte, veja. Em abelhas, a gente vai observar o seguinte, o macho da espécie, o zangão, lembra que a abelha, tá? A abelha é uma sociedade, certo? É um grupo de organismos que apresentam variações em castas. Você vai ver que é uma sociedade que se divide em castas, vê bem. Quais são as castas que nós temos? O macho é o zangão, a fêmea pode pertencer a duas castas, ou rainha ou operária, certo? E aí o que é que a gente observa? O macho, normalmente, o macho em abelhas, ele é haploide. Vê só. A gente tem aqui, no caso, já a determinação do sexo pelo haplodiploidismo. Machos são haploides, fêmeas são diploides. Aí tanto a rainha como a operária são diploides. O que é que diferencia? A rainha é fértil. A operária é estéril. Isso é definido devido à alimentação que elas recebem. Beleza? Vamos lá. Gente, o zangão, ó, é um organismo que ele é haploide. Representando aqui, ó, o macho, indivíduo. N, haploide, beleza? A rainha, a fêmea, ela é 2N. Vê bem. Gente, vamos usar aqui um raciocínio bem lógico. Na nossa última aula eu falei sobre núcleo e divisão celular. O que é que a gente viu em núcleo e divisão celular? A gente viu que por mitose uma célula forma duas iguais, beleza? Por meiose uma célula formará 4 com metade do material genético, sendo a meiose 1 um processo reducional, sendo a meiose 2 um processo equacional, certo? Beleza? Vê só, dá uma olhadinha aqui. O macho é haploide, a fêmea é diploide. O macho, preste bem atenção, formará gametas também haploides. Se o macho forma gametas haploides, qual a coisa lógica? Haploide forma um haploide, uma célula forma outra igual. Que divisão foi essa? Mitose. A fêmea formará gametas por meiose. Por quê? Porque a fêmea é diploide. Sofre meiose e formará células haploides. Gente, dá uma olhadinha aqui, ó. O que aconteceu? Eu formei células iguais. Mitose é um processo equacional. Célula diploide formando células haploides. O que é que eu tenho aí? Um processo reducional. Mitose, meiose. Mitose, meiose. O que é que eu tenho aqui? Formação dos gametas. Beleza? Aí vê só. Gameta masculino, gametas femininos. O gameta masculino que fecunda um gameta feminino, o que é que vai acontecer? Formará uma célula N, mas ainda eu tenho uma célula 2N. Automaticamente, se a célula é 2N, ela não pode ser macho. Ela tem que ser o quê? Fêmea. Se a célula é 2N, não pode ser macho, porque macho é haploide. Tem que ser fêmea. E fêmeas, o que é que elas podem ser? Rainhas ou operárias. Então, com a fecundação, eu tenho a formação de fêmeas, que poderão ser
rainha ou operária, beleza? E vê só, essa célula aqui que não foi fecundada, o que é que vai acontecer com ela? Ela sofrerá mitose, e ao sofrer mitose, ela dará origem a quem? Ao macho. E o macho é o zangão, beleza? Então, gente, dá uma olhada. Ambas as fêmeas vieram de um processo de fecundação, então não é uma célula virgem. Quem é que vem a partir de uma célula virgem? É o macho. O macho veio a partir de um gameta que não foi fecundado, que simplesmente sofreu mitose. Se a gente observar, o processo de partenogênese aqui, ele ocorre apenas para a formação de machos. Se ocorre para a formação de machos, a gente tem uma partenogênese arenótoca. Por isso que eu queria dar ênfase a esse aspecto, beleza? Então, se você observar, certo? Os machos é que surgem a partir do processo de partenogênese, evidenciando o primeiro caso que nós colocamos aqui, beleza? Ocorre a formação do gameta, porém esse gameta ele não é fecundado. Ok, gente? Então temos aí ó, a primeira forma, o primeiro caso particular de reprodução. Então a gente tem a partenogênese. Eu já vou introduzir o segundo caso, certo? Vê bem, o segundo caso peculiar é o caso do hermafroditismo. No hermafroditismo, o que é que a gente tem? Vê, primeiro, vamos pegar aí a ideia do hermafroditismo. Hermafroditismo, ele vem do conceito de Hermes, que representa a virilidade masculina, certo? E Afrodite, que representa a fertilidade feminina. Então a gente parte do princípio, tá? Do conceito biológico, presta bem atenção para isso, tá? Fica de olho nisso. Partindo do princípio do conceito biológico de hermafroditismo, a gente tem aí a fusão do masculino e do feminino, onde ambos são funcionais, beleza? E aí o que acontece? A gente observa isso, por exemplo, em minhocas. Minhocas são organismos que são hermafroditas que apresentam fecundação cruzada. Ao mesmo tempo que o organismo está fecundando o outro, ele está sendo fecundado, certo? Então isso ocorre de maneira simultânea. É o que a gente coloca aí de uma reprodução sexuada com hermafroditismo por fecundação cruzada. A gente observa também, como eu disse, no caso da tênia, certo? Da solitária, só que ela faz autofecundação. Olha a nomenclatura, tênia, solitária, aquele verme platelminto, cestoda, certo? Então a gente vai observar esse tipo de reprodução. Então, gente, nós temos aqui o caso de partenogênese, nós temos o hermafroditismo, certo? Eu vou fazer só um detalhezinho aqui, tá? Aí a gente vai dar sequência com outros casos, como a poliembrionia, pedogênese e neotenia. Tranquilidade? Vamos dar continuidade? Espero que isso aqui esteja bem claro para a gente poder avançar, beleza? Então, gente, vamos continuar com os casos particulares. Já falei sobre a partenogênese, sobre os tipos, eu vou colocar aqui só para termos a sequência pontuada e seguirmos essa linha de raciocínio, beleza? Vamos lá? Vê só. Então nós temos aí partenogênese, vamos relembrar os tipos, arenótoca, telítoca e deuterótoca. Estou dando ênfase nisso aí, esses pontos, dada a importância, é um assunto de extrema importância, beleza? Então temos a partenogênese arenótoca, telítoca e deuterótoca. Apenas machos, apenas fêmeas e de maneira aí variável machos e fêmeas, beleza? Vamos lá. Hermafroditismo. Hermes e Afrodite, ambos os órgãos sexuais são funcionais, beleza?
como a gente pode observar, por exemplo, em minhocas, tá? Em vermes, certo? Poliembrionia. Vamos pegar pelo raciocínio bem lógico. Poliembrionia, vários embriões. Isso é muito comum em tatus. O que é que acontece? O animal fecunda, forma-se o zigoto, e esse zigoto sofrerá múltiplas divisões, formando vários e vários embriões, tá? Então você tem um gameta feminino fecundado por um espermatozoide, um gameta feminino fecundado por um espermatozoide, e ele dará origem a vários embriões, todos com o mesmo patrimônio genético, ou seja, nós temos aí um caso de poliembrionia, beleza? Pedogênese, vê bem, preste bem atenção para isso. Pedogênese, o que é que acontece na pedogênese? Eu vou fazer aqui uma relação, gente, a gente vai perceber aqui um ponto de extrema importância. Eu vou fazer uma interdisciplinaridade dentro da biologia, tá? E eu vou trazer aqui um caso de reprodução que acontece, para exemplificar a pedogênese, que acontece em vermes. Eu estou dando ênfase a isso, normalmente eu faço essa passagem, essa relação com outros assuntos, porque é um assunto que tem alta frequência em questões de vestibular do Brasil, tá? E pode cair também aí na prova do Enem, que é o que muitos procuram. Vê bem, quando nós estudamos os grupos, os filos animais, a gente estuda o filo Platelminti. E no filo Platelminti nós temos as classes reino, filo, reino animal, filo Platelminti e classe. O filo Platelminti é dividido em 3 classes: Turbellaria, Trematoda e Cestoda. Na Turbellaria nós temos as planárias, que fazem laceração, reprodução assexuada, além também de fazer troca de material genético. Mas, seguindo, Turbellaria, trematódio. No trematódio, aí eu vou usar aqui, a gente vai fazer o ciclo do cistosoma para a gente fazer algumas aplicações aqui, beleza? No trematódio a gente tem cistosoma mansoni, que causa a esquistossomose, popularmente conhecida como barriga d'água, por ter uma relação com o sistema porta-hepático, aqueles vasos que estão entre o fígado e o intestino. Mas vamos dar uma olhada nisso para a gente enfatizar o caso de pedogênese. Primeiro vamos colocar aí de maneira direta o que é a pedogênese. A larva, em um dos estágios larvais, o miracídio, quando ele entra no caramujo, ele é capaz de se reproduzir de maneira assexuada no interior do caramujo. Vê bem, é uma reprodução assexuada. Eu coloquei ali no início casos peculiares de reprodução. Então, vê bem, o que é que acontece? A larva entra no caramujo, o miracídio, e dentro do caramujo ela se reproduzirá, a larva se reproduzindo de maneira assexuada. Isso caracteriza a pedogênese. Vamos dar uma olhada? Vê só. A observação é porque é um assunto paralelo, então tem uma importância aí maior a esse caso, beleza? E para os meus alunos, naturalmente, a gente vai ver isso novamente na aula quando entrarmos nas verminoses, nos reinos, tá? No reino animal, quando estiver em vermes eu vou falar sobre isso. Mas vê só, primeiro, a esquistossomose, ela é transmitida pelo caramujo, certo? E ela ataca o homem. Então, o parasito aí passará pelo caramujo e passará pelo homem. Isso caracterizará o parasita como parasita heteroxênico. Vamos dar uma olhada. Ó. No homem, o verme estará na sua fase adulta. Se o verme no homem está em sua fase adulta, ele se reproduzirá de maneira sexuada. Olha só, reprodução sexuada. O que caracteriza ela? Formação de gametas. Aí dá uma olhadinha. Dentro do sistema porta-hepático, o verme terá uma característica, ele terá características peculiares. Por exemplo, isso aqui representa o macho da espécie. Ele tem uma abertura, um canal onde a fêmea vai entrar. A fêmea teria essa forma aqui, ó. Ó, esse aqui parece um barquinho aí, ó, é o macho da espécie. A fêmea ela é um pouquinho mais, ela é bem mais fininha, ela entra no canal. Então você observa que morfologicamente o macho é diferente da fêmea. Se o macho é diferente da fêmea, nós temos o que chamamos de dimorfismo sexual. Dimorfismo sexual são duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino, beleza? Então dentro do homem eles se reproduzem dessa forma sexuadamente no sistema porta-hepático. Ao se reproduzirem, liberam ovos, e esses ovos
eles vão atravessar a parede intestinal, certo? E cair se misturando às fezes. Vê bem. Então, no homem ocorreu reprodução sexuada. Ei, peraí, vamos aproveitar isso aqui para um conceito? Se o organismo se reproduz de maneira sexuada no homem, o homem é caracterizado como hospedeiro definitivo. O homem é o hospedeiro definitivo, pois aí, nele, o parasita se reproduziu de maneira sexuada, formando gametas, formou gametas, fecundou e produziu ovos. Os ovos atravessam a parede intestinal, entram em contato com as fezes e contaminam as fezes. O homem defeca em locais inapropriados, por exemplo, numa lagoa. Olha lá, fezes com ovos, tá? Pegando aí, seguindo a linha de raciocínio. Então o homem vai lá, defeca em um local inapropriado, as fezes contaminam a lagoa, por exemplo, e quando os ovos caem na água, usar aqui o exemplo da lagoa. Os ovos na lagoa, ocorre a eclosão. Da eclosão dos ovos, vai sair uma larva ciliada. Essa larva ciliada que sairá da eclosão dos ovos é o que a gente vai chamar de miracídio. Gente, muito cuidado com um ponto. Vê bem. Quem sai da eclosão dos ovos é o miracídio, que é uma larva ciliada. Então esse miracídio na água, ele vai ficar lá, encontra o caramujo, certo? E ao encontrar o caramujo, o miracídio, por aquelas anteninhas que aparecem lá na região cefálica do caramujo, ele penetra no caramujo. Vê bem, cuidado, é muito comum em questão trocar miracídio e cercária. Quem entra no caramujo é o miracídio, a larva ciliada. Aí quando a larva ciliada, pedo, tá? Vem da forma larval, a larva ciliada vai se reproduzir gerando novos organismos, pedogênese, dentro do caramujo. Aí vê bem. O caramujo, ele pertencerá a uma espécie, muito comum também em questão, falar sobre isso, chamada Bionfalaria glabrata. Vê bem. O Bionfalaria glabrata é a espécie de caramujo, certo? Um planorbídeo, que vai receber esse organismo na sua fase larval, ciliada, miracídio. Dentro do caramujo ocorrerá pedogênese, ou seja, a reprodução assexuada que levará à origem de várias outras larvas chamadas cercárias. As cercárias, dá uma olhadinha aqui, as cercárias apresentam uma caudazinha, seguindo aqui, no homem, reprodução do parasita de maneira sexuada. Porque dimorfismo sexual, o macho é diferente da fêmea, tem duas formas diversas, produzem ovos, esses ovos atravessam a parede intestinal, se misturam com as fezes, o homem defeca em local inapropriado, por exemplo, numa lagoa, esses ovos entram em contato com a água, rompem, sai uma larva ciliada, que é o miracídio encontrará o caramujo, entra no caramujo por pedogênese, se reproduz, dando origem a novas larvas, que são as cercárias. Essas cercárias são larvas que apresentam uma cauda bifurcada e na sua região anterior produzem enzimas. Essas enzimas vão perfurar a pele, certo? E fazer com que de maneira ativa a larva consiga atravessar essa barreira de defesa inespecífica que é a nossa pele. Então, enzimas a cercária produz enzimas que perfuram a pele. Quando perfura a pele, o que é que acontece? Ela vai perfurar a pele, cair na derme é um tecido conjuntivo altamente vascularizado, e na derme, nos vasos sanguíneos, ela vai até o sistema porta-hepático,
que é de onde nós iniciamos. Aí veja, chegando lá, as larvas atingirão a sua forma adulta, larvas que darão origem a machos e fêmeas, e os organismos, ao crescerem, vão se reproduzir, ao atingirem a maturidade sexual, se reproduzir de maneira sexuada. Aí vamos traçar um ponto aqui. O homem é caracterizado como hospedeiro definitivo, reprodução sexuada. O caramujo é considerado hospedeiro intermediário, porque por pedogênese ocorre a reprodução assexuada dentro do caramujo. Aí vê, só para a gente fechar aqui o ciclo, a cercária penetra a pele. Aí tem um detalhe curioso, vê bem. Quando a cercária estiver entrando na pele, não entrará completamente. Só entrará essa parte anterior do parasita, do verme. Essa região anterior é chamada de esquistossômulo. Esquistossômulo. Daí o nome da doença ser caracterizado como esquistossomose. Quem entra o esquistossômulo. O esquistossômulo é uma parte da cercária. A cercária veio do caramujo, onde o miracídio se reproduziu de maneira assexuada. O miracídio, fazendo um feedback a ele, vem de onde? Do ovo. O ovo que estava na fezes, os ovos que estavam nas fezes que vieram dos indivíduos adultos, beleza? Então, gente, nós temos aqui o ciclo, veja, nossa aula é de reprodução, mas como eu gosto de dizer, biologia aplicada, a gente fazer aqui umas relações aplicando a outros conteúdos e dando significado à biologia. Então, veja, observa bem, nós temos aqui um assunto que é visto posteriormente, mas como no meu curso a gente sempre tem essa prática de de passar por um assunto várias vezes, isso dá uma maior possibilidade de você fixar o conteúdo de maneira mais digamos assim, encorpada, mais interessante, beleza? Então, dá mais sentido ao assunto. Então, dá uma olhada. Para a gente fechar isso aqui de uma maneira mais interessante, vamos fazer o seguinte, já que falamos na doença, vamos colocar aqui medidas preventivas com relação à esquistossomose barriga d'água. Uma dica bem simples, bem prática, bem direta. Olha para o ciclo. Quando você olha para o ciclo, o que é que você vai perceber? Tem fezes. Toda doença que estiver veiculada às fezes, a gente vai partir de um pressuposto. Está faltando saneamento básico. Então, saneamento básico seria uma medida preventiva em relação a essa doença. Uso de caramujicida, matando o caramujo, também poderia ser uma forma de prevenção. Ah, professor, matar o caramujo, veja, você não vai entrar no eu vou matar os caramujos para tomar banho naquela lagoa. Em alguns locais, em algumas cidades, a gente observa, como ocorreu aqui no Nordeste, por exemplo, a gente teve algumas cidades onde teve uma proliferação excessiva desse caramujo na área urbana. Então isso levou a um aumento no número de casos dessa doença. Gente, matar um caramujo numa cidade não é um ecossistema, a cidade é um sistema urbano. A cidade por si só ela já causou desequilíbrio naquela área. Então você está fazendo isso para evitar a proliferação de uma doença. Então nessas condições é interessante se fazer uso do caramujicida, ok? Beleza? Então vimos, pegando aqui, partenogênese, hermafroditismo, poliembrionia, como eu citei o caso dos tatus, e a pedogênese, que a gente vai observar, tá? Especificamente a reprodução que acontece do parasita dentro do caramujo Bionfalaria glabrata, beleza? E, gente, para fecharmos esses casos peculiares de reprodução, nós temos o caso aí da neotenia. O que é que acontece na neotenia? Vê bem, é um caso bem peculiar, bem interessante. A salamandra, certo? Ela apresenta ela mantém características larvais, porém, durante essa manutenção das características larvais, ela apresenta os órgãos sexuais, as gônadas masculinas e femininas ativas. É como se você tivesse aí uma larva com potencial de realizar reprodução sexuada por apresentar as gônadas ativas. Isso ocorre em larvas de salamandras, beleza? Neotenia é a capacidade das larvas apresentarem as gônadas ativas, maduras, prontas para a reprodução sexuada. Beleza? Então, gente, dando continuidade, só para a gente fazer um feedback, reprodução assexuada, vimos os casos,
Reprodução sexuada, vimos que o diferencial da reprodução sexuada para a assexuada é a sua capacidade de produzir gametas, e nós temos aqui os casos peculiares de reprodução. Peço mais uma vez a vocês que dê ênfase à partenogênese e a tipos, especificamente a partenogênese arenótoca, beleza? Então, gente, dentro dessa perspectiva de reprodução, a gente vai dar sequência agora com a reprodução em seres humanos. E eu vou iniciar aí a reprodução humana com a abordagem do sistema reprodutor masculino, em sequência, sistema reprodutor feminino, certo? Sistema reprodutor masculino, depois sistema reprodutor feminino, e nós fecharemos a nossa aula, depois de fazermos essa abordagem anatomofuncional, a gente vai fechar com a parte de gametogênese, que vai ser essencial que você tenha visto a aula anterior, que era sobre núcleo e divisão celular, porque terá uma relação dos tipos de divisão com a formação dos gametas. Vamos dar continuidade? Vamos lá. Pronto, gente, nós temos aqui um esqueminha para a gente começar a trabalhar o sistema reprodutor masculino, beleza? Vamos começar com o seguinte, vê só. Gônadas masculinas. Quem representa aí as gônadas masculinas? Fazendo um paralelo, gônada masculina, testículo, gônada feminina, ovário. Então, gente, nos testículos é que nós vamos ter a formação dos gametas. Nos lobos testiculares, nós vamos encontrar os túbulos seminíferos. Ó, túbulos seminíferos, feros que tem o sêmen, que está relacionado à formação do esperma, onde eu vou encontrar as células que são os espermatozoides. Então, nos túbulos seminíferos, eu tenho os lobos testiculares, dentro deles eu tenho os túbulos seminíferos, tá? E nas paredes desses túbulos seminíferos, nós vamos encontrar as células chamadas epiteliócitos sustentadores. Atenção para isso. Olha só. Nos túbulos seminíferos vamos encontrar aí na sua parede, na parede dos túbulos seminíferos, os epiteliócitos sustentadores. Os epiteliócitos sustentadores, eles eram chamados de células de Sertoli, como eu já usei em aulas anteriores.
nomes de pessoas, os epônimos, eles estão sendo retirados da anatomia, certo? Já há um tempo, né? De acordo com a nova lumina anatômica, mas já faz um tempo. Então, gente, nós temos aí as células, os epiteliócitos sustentadores, que eram as células Sertoli, são aquelas células que vão dar manutenção, vão dar sustentação, proteção à formação dos gametas. E aí, vê só, nos testículos, além dos epiteliócitos sustentadores, nós temos aí, lá no testículo, uma célula chamada de algumas células chamadas células intersticiais. O que as células intersticiais são? São as chamadas, as que eram chamadas células de Leydig. Essas células aqui, elas estão relacionadas à produção de testosterona. Vamos fazer agora uma relaçãozinha aí, gente. Olha só, preste bem atenção para isso. Com o eixo adenohipófise-testículo. A adenohipófise ela é capaz de produzir 6 hormônios. De uma maneira bem breve, quais são os hormônios adenohipofisários? GH, hormônio do crescimento, GH, TSH, tireoestimulante, prolactina, ACTH, certo? Que é o adrenocórtico-trófico, e vem o FSH e o LH, que são os hormônios gonadotróficos. Eles saem lá de cima da hipófise e eles vêm atuar nos testículos, beleza? Então, por exemplo, o FSH. O que é que o FSH faz? Ele é um hormônio relacionado à espermatogênese, ou seja, a produção de espermatozoides que ocorrerá no testículo, nos túbulos seminíferos, beleza? E o LH estará relacionado a estimular as células intersticiais, onde ocorrerá a produção de testosterona, beleza? De uma maneira bem clara, aí vem bem. Os espermatozoides são produzidos nos testículos, ao nível dos túbulos seminíferos, e são conduzidos para o epidídimo. A gente vai ter o epidídimo, anatomicamente, ele é dividido em partes: cabeça do epidídimo, corpo do epidídimo e a cauda do epidídimo. Epidídimo é isso aqui, ó, parece um capuzinho que está em cima do espermatozoide. O epidídimo receberá as células, certo? Que serão conduzidas por esse canal aqui, ó. Esse canal que é o canal deferente. Esse canal deferente é um canal que é seccionado naquela cirurgia de vasectomia que ela é feita com a finalidade de evitar a reprodução, a formação de novos indivíduos, tá? É um método contraceptivo cirúrgico, certo? Então o canal deferente ele vem aqui, ó. Aqui a gente tem a bexiga, ok? Temos aqui a bexiga. Aí, ó, ele dá a volta, ele passa, ele vem para cá, ó. Quando ele chega aqui nesse ponto, ó, logo abaixo da bexiga, na junção com a uretra, fazendo-se uma relação, a uretra no homem, ela tanto apresentará a função de ejaculação, como ela estará relacionada à eliminação da urina, diferente do que acontece na mulher. Você vai ver lá no órgão feminino que você tem o ósteo da uretra e tem o ósteo da vagina, são 2 pontos distintos. No homem, a uretra ela tem a função reprodutora e a função de eliminação da urina, beleza? Então vamos lá. Aí vê, nós temos aqui, ó, as vesículas seminais. Vê bem, vesícula seminal e glândula prostática. Dá uma olhada que a próstata, ela está entre a bexiga, tá na base da bexiga, certo? E ligada à uretra, beleza? Então o que vai acontecer? Os testículos produzem um espermatozoide, o espermatozoide vai passar pelo epidídimo, é conduzido pelo canal deferente, os espermatozoides entrarão em contato com os líquidos que são produzidos na vesícula seminal e na glândula prostática.
Esse líquido que é produzido, esses líquidos que são produzidos na vesícula seminal e glândula prostática, são líquidos que apresentarão um pH, tá, alcalino, porque é interessante que os espermatozoides estejam protegidos, uma vez que ocorra o ato sexual, tá, e os espermatozoides entrem em contato com o sistema reprodutor feminino, eles vão se deparar com um pH ácido, certo? Então isso atua aí de forma a proteger os espermatozoides mediante essa condição adversa que ele vai se encontrar dentro do sistema reprodutor feminino, certo? Então você vai observar o pênis, certo? Aqui, a glândula do pênis, essa parte dilatada, é um órgão com alta sensibilidade, por naturalmente apresenta vários nervos, vários vasos sanguíneos, certo? Durante a ereção, o sangue vai preencher esses vasos, levando à rigidez do pênis, naturalmente, condição necessária para que haja a cópula, ok? Então, gente, de uma maneira bem direta, bem objetiva, o que é que nós temos aqui no sistema reprodutor masculino? ênfase no testículo, são as gônadas, onde haverá a produção dos gametas masculinos, certo? Esses gametas serão conduzidos para o epidídimo, passarão pelo canal deferente e, ao passarem pelo canal deferente, receberão líquidos que são resultantes da próstata e da vesícula seminal, certo? Daí, quando ocorre a junção dessas estruturas, formam-se os ductos ejaculatórios, canal ejaculatório, e aí, mediante a ereção do pênis, a gente vai ter a eliminação dos gametas, beleza? Então, nós temos aqui uma caracterização prática, direta, bem objetiva. Só um detalhe, os testículos estão na bolsa escrotal, certo? E a gente vai observar aqui, só mais uma observação, curiosidade, né? Quando você vê, quando há a formação das gônadas masculinas e femininas, a princípio, ambas são formadas na região abdominal. Logo após o nascimento da criança, do sexo masculino, os testículos começam a descer e ocupar essa bolsa escrotal. Ok? Condição normal, condição natural. Ok? Gente, então nós temos aqui uma ideia anatomofuncional, tá? Eu fiz a relação anatômica e funcional do sistema reprodutor masculino. A gente dá continuidade agora com o sistema reprodutor feminino. Fazendo-se esse paralelo entre ambos os sistemas, a gente entra na gametogênese, respectivamente masculina e feminina, traçando um paralelo com as duas. Beleza? Vamos dar continuidade? Então, gente, seguindo agora com a anatomia do sistema reprodutor feminino. Vamos lá. Gente, vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Aqui de maneira simplificada, nós temos aí a formação do sistema reprodutor feminino, fazendo-se um paralelo, gônadas masculinas, testículos, gônadas femininas, tá? Ovários. Quais eram os papéis básicos dos testículos? Basicamente, o que o testículo fazia? Espermatogênese, produção de espermatozoides e a produção de hormônio, testosterona. Controlado, tá, tanto a espermatogênese como a produção de testosterona pelo eixo adeno-hipofisário testículo, mediante a presença dos hormônios gonadotróficos, FSH e LH. Algo semelhante a gente vai observar aqui. Então, no sistema reprodutor feminino, o que a gente vai ter? Útero, certo? Ó, útero, o órgão, a vagina, certo? Útero, ovários, tá? Então, a gente vai ter vagina, útero, ovários, certo? Estou colocando aqui de maneira simplificada, naturalmente, tubas uterinas, certo? Então, só para a gente pegar de uma maneira mais direta, mais objetiva, tá? Então, nós teríamos aqui, ó, os ovários. Ovário, estou apontando para um, certo? Nós temos aí a formação do gameta feminino.
Na espécie humana, o gameta feminino, ele é o ovócito 2. Ele só será óvulo caso ele seja fertilizado, caso ele seja fecundado, ok? Então, gente, nós temos aqui, ó, ovário, tuba uterina, que no caso são duas tubas uterinas, dois ovários, tá? Se a gente fizer uma análisezinha, dá uma olhada. Quando a mulher ovula, o que é a ovulação? É a liberação do gameta para a tuba uterina. Isso ocorre mediante atividade hormonal. Olhando para dentro da tuba, a gente vai encontrar um epitélio, que é um epitélio cúbico ciliado. Esse epitélio cúbico ciliado, certo? Simples cúbico ciliado. Esse epitélio simples cúbico ciliado, ele está relacionado à condução do gameta, caso a mulher ovule. Caso ocorra fecundação, eu terei a formação do zigoto e o desenvolvimento embrionário que ocorrerá nessa porção aqui, vai começar aqui na tuba uterina e será conduzida até essa região aqui do útero. O útero é revestido, ele tem várias camadas, mas internamente ele é revestido pelo endométrio, certo? Inclusive tem algumas alterações, no caso da endometriose, que é uma doença que será vista em outro momento oportuno, tá? Mas, a princípio, certo? Nós temos aqui, ó, ovários, tuba uterina, formada, revestida internamente por um epitélio cúbico simples ciliado. Os cílios estão relacionados à movimentação do gameta e, caso ocorra fecundação, a movimentação do embrião em desenvolvimento. Caso o embrião seja formado, ele vai chegar até essa região do útero e ele irá penetrar no endométrio. É o que a gente chama de nidação, que será visto um pouquinho mais adiante, beleza? Então, gente, nós temos aqui, para o sistema reprodutor feminino, ovários, tuba uterina, útero, certo? O endométrio, que faz o revestimento interno, certo? A vagina, tá? A vagina que é um canal que vai ter de 8 a 12 centímetros. E aí a gente vai ter a genitália externa, certo? Você vai ter o monte pubiano, certo? A parte externa, a vagina, nós temos os grandes lábios, que são representados por uma dobra da pele, com hipoderme, com camada gordurosa, certo? Pequenos lábios que estão mais voltados para a região interna, onde estarão basicamente delimitando o ósteo da vagina. Então a gente vai ter aí o ósteo da vagina, está relacionado à reprodução, e logo acima o orifício da vagina e o orifício uretral, orifício da uretra, certo? Que está basicamente relacionado à eliminação de urina. O clitóris, certo? Que é o órgão análogo ao pênis, certo? O clitóris é o órgão análogo ao pênis. Durante a relação sexual ele vai receber muito sangue, também é uma estrutura altamente inervada e ficará enrijecida durante o ato sexual. Glândulas produtoras de líquido que vai lubrificar a vagina irão atuar no momento da relação sexual, facilitando a penetração, tá? E isso é resultante naturalmente do estímulo sexual, ok? Então nós temos aí uma caracterização do sistema reprodutor feminino, fazendo-se um paralelo com o sistema reprodutor masculino de uma maneira bem clara, bem direta e bem objetiva. E aí o que a gente vai fazer agora? Tendo essa ideia do que é o sistema reprodutor masculino, como ele atua, o sistema reprodutor feminino, como é que é composto, como é que ele atua, a gente agora vai fazer uma relação com os fenômenos da gametogênese, beleza? Gametogênese masculina, gametogênese feminina. Vamos dar sequência? Gente, pela nomenclatura, vamos lá. Gametogênese. O que é gênese? Gênese é origem, gênese é formação. Formação é a origem dos gametas. A gametogênese nós vamos dividir em dois tipos. Gametogênese masculina e gametogênese feminina. Quem é a gametogênese masculina? É a espermatogênese, tá?
Quem é a gametogênese feminina? É a ovogênese, ou ovulogênese, ou oogênese, beleza? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos iniciar aqui com a gametogênese masculina. Primeiro eu vou fazer uma relação, vou fazer uma associação do que acontece, vou explanar um pouco, e depois a gente vem para cá, para a gente ir acomodando esse conteúdo, beleza? Bem, primeiro alguns pontos bem lógicos. O menino, a criança do sexo masculino, ela vai nascer, tá? Desenvolvimento do sistema reprodutor, vai ocorrer durante a embriogênese, aí vem o nascimento, a criança vai passar pela infância, adolescência. Entrando na adolescência, o que é que acontece? Tem início a gametogênese. A gametogênese no homem, ela é dividida em 4 etapas. Quais são as etapas da gametogênese masculina? Olha só, primeira etapa é a chamada fase de multiplicação. Primeira etapa da gametogênese masculina é a fase de multiplicação. Segunda etapa, o que acontece? A gente tem a fase de crescimento. As células que se dividiram, multiplicaram, elas vão aumentar em volume. É o que a gente chama de fase de crescimento. Primeira fase, multiplicação. Seguindo fase de crescimento. Depois da fase de crescimento, a gente tem a fase de maturação, tá? Que é efetivamente a meiose. Eu queria que vocês fizessem o seguinte raciocínio. Multiplicação, como vai aumentar numericamente as células, a gente vai observar basicamente o evento da mitose. Várias células 2N vão se dividindo, formando mais célula 2N. E por um motivo bem lógico, gente. Vê só. O homem, ele tem uma grande quantidade, em 3 e 4 ml de líquido, de espermatozoide, ou melhor, de sêmen, tá? O homem vai eliminar aí entre 300 e 400 milhões de espermatozoides, beleza? Então, vê só, é uma grande quantidade de células, dada algumas condições. Como eu falei anteriormente, o meio da vagina é ácido. O epitélio, ele dificulta a chegada do gameta masculino até o gameta feminino, devido à sua atividade ciliar, no sentido de conduzir o gameta feminino até a cavidade uterina. Então, tudo isso são fatores que vão dificultar a permanência dos espermatozoides no sistema reprodutor feminino. Então, é necessário que o homem ele tenha uma grande quantidade de espermatozoides para aumentar a probabilidade de fecundação e formação do zigoto e, em sequência, do embrião. Então, gente, o homem tem que ter uma grande quantidade de espermatozoides. Então, ele começa a puberdade, começa a produção de gametas e tem início a fase de multiplicação. Quando é que acontece a fase de multiplicação no homem? Desde quando ela inicia na puberdade até o final da vida. Naturalmente, com o avanço da idade, vem a andropausa, a redução de hormônios, e esses gametas eles vão tendo uma produção menor, mas o homem produz basicamente por toda a vida, diferente do que acontece com a mulher. Então, homens produzem gametas por toda a vida, e naturalmente, como tudo vai reduzindo a sua atividade, isso também se atribui ao processo de espermatogênese. Primeira fase, fase de multiplicação. A segunda fase, fase de crescimento. As células que sofreram mitose, elas vão crescer. Para quê? Para entrar em meiose e se dividir formando 4 células. Fase de multiplicação, fase de crescimento, fase de maturação. Multiplicação, mitose. Crescimento, maturação é a meiose. É aqui que inicia a meiose. E aí as células formadas vão para as espermátides, eu vou pontuar tudo isso aqui, darão origem a espermatozoides, que é a quarta fase, fase de espermiogênese ou fase de diferenciação, que é o que a gente vai observar, beleza? Vou mostrar isso aqui. Vamos dar uma recapitulada? Na gametogênese masculina nós temos 4 fases. Fase de multiplicação, fase de crescimento, fase de maturação, meiose, tá? E a fase de diferenciação ou espermiogênese. Então, gente, vamos perceber o seguinte, tá? Vou montar um esqueminha aqui para você comparar e a gente vai traçar um paralelo com a gametogênese feminina. Vamos dar uma olhada. Seguindo mais, eu adoro fazer essas leituras da palavra. Espermato, relacionado ao espermatozoide, gênese, origem. Origem do espermatozoide, beleza? Então vamos lá. Quando é que começa? Eu tenho células 2N, certo? Lá nos testículos, nos túbulos seminíferos, onde essas células elas vão passar pela primeira fase do processo, que faz essa fase de multiplicação.
onde elas sofrerão sucessivas divisões mitoses para aumentar numericamente o número de gametas. Fica evidente aqui que a célula sofreu mitose. 2N, 2N, 2N. Beleza? Poderia ser em outra espécie, N, como a gente viu com abelhas. A ideia da mitose é efetivamente o que é? É uma célula formar duas iguais. Beleza? Independente da ploidia. Como é na espécie humana, se fosse aqui 2N 46, 46, 46 em condições normais. Beleza? A linha pontilhada ela é representativa de que ocorreram sucessivas divisões mitóticas. Então, vê bem. Temos aqui a primeira fase. A primeira fase da espermatogênese é a fase de multiplicação. Primeira fase, fase de multiplicação. Em um termo, mitose. Beleza? Segunda fase, fase de crescimento. A célula aumenta o seu volume. Aí vamos aproveitando aqui e já traçando um paralelo. Vê bem. Homem e mulher. A gente vai observar que algumas fases coincidem, a maioria delas, no homem e na mulher, quanto à gametogênese. Porém, a fase de crescimento na mulher, ela será muito mais pronunciada, ela será muito maior. Por quê? É só você observar, dá uma olhada. O tamanho do gameta feminino comparado ao gameta do ao tamanho do gameta masculino. Vê bem. Primeira fase, multiplicação. Está evidente na imagem. Segunda fase, crescimento. A fase de crescimento, vou pontuar aqui o nome de todas as células. Vamos colocando logo. As células iniciais são diploides, sofrerão multiplicação, sofrerão mitose. São as espermatogônias. Então, espermatogônia de primeira ordem, segunda, terceira, quarta, e vai dividir, formando aí até uma ordem N, aquela que já se dividiu inúmeras vezes. E isso, como eu disse, a fase de multiplicação ocorrerá durante toda a vida, a partir do momento em que o homem começa a produzir os seus gametas. Então, tem uma espermatogônia da ordem N que passou por crescimento. Quando essa célula cresce, ela forma um espermatócito 1. O espermatócito 1, observe que só fez crescer, ele manteve a ploidia, continuou célula 2N. Temos aí o início da terceira fase. Terceira fase, que é a fase de maturação. O que é que vai acontecer na fase de maturação? Já está evidente aqui também na imagem. Célula diploide se dividiu formando duas células haploides. Essas duas células haploides formadas aqui representam aí que aconteceu meiose. Então, ocorreu aí a meiose, certo? Processo reducional, que é a meiose 1, formando duas células. Que células são essas? Só seguir a sequência. Espermatogônia inicialmente na fase de multiplicação, cresceu, formou um espermatócito 1, espermatócitos 2. Espermatócitos 2. Aí vê bem, continua a divisão meiótica, lembrando que a meiose é uma divisão onde uma célula diploide dá origem a 4 células haploides. Cada uma dessas células haploides é uma espermátide. Então, nós temos aqui 4 espermátides.
As 4 espermátides são células, aí eu vou fazer um detalhezinho aqui ao lado, para a nossa quarta fase. O que é que acontece na quarta fase com a espermátide? Vê bem. Essa quarta fase, onde as espermátides sofrerão modificações estratégicas, certo? Darão origem aos espermatozoides. É a chamada fase de diferenciação ou espermiogênese. A fase de diferenciação e espermiogênese, vamos dar uma detalhada nisso aí para a gente perceber melhor. Vê bem. Imagina que eu tenho aqui uma espermátide. Das 4 espermátides que se formaram a partir de um espermatócito 1, o que é que acontece? Eu tenho naturalmente uma célula como qualquer outra, onde eu tenho membrana, citoplasma, carioteca, material genético. Enfatizando apenas algumas estruturas, nós teríamos aqui, ó, membrana, citoplasma, observando o morfoplasma, centríolos, mitocôndrias e Golgi. Por que apenas essas estruturas aí? A gente vai enfatizá-las porque elas são de extrema importância nesse processo de espermiogênese. O que é que acontece com as espermátides? Elas começam a ter uma redução do volume resultante da perda de citoplasma. O citoplasma vai se perdendo, a célula vai reduzindo o volume. Os centríolos começam a tomar uma posição estratégica. Assim como o aparelho golgiense. Ó, o Golgi vai tomando uma extremidade, os centríolos vão para outra. Os centríolos começam a polimerizar a tubulina. E a polimerização de tubulina vai formar o flagelo. A gente viu lá na aula de citologia que uma das funções atribuídas ao centríolo é a formação de cílios e flagelos. As mitocôndrias tomam uma posição estratégica próxima ao flagelo. Por quê? Papel da mitocôndria, respiração celular. Respiração celular produz ATP. ATP é fonte de energia para que eu tenha motilidade na cauda, no flagelo. Beleza? Fazendo essa analogia aí. Então nós temos, ó, o Golgi toma uma extremidade, o Golgi formará o acrosoma. Acrosoma ou acrossoma, está na extremidade, é onde vai armazenar enzimas como hialuronidase, que vai degradar o ácido hialurônico, que forma a corona radiata que envolve o gameta feminino, beleza? Então a gente teria, ó, aqui eu teria a formação do acrosoma, do espermatozoide, o núcleo contendo material genético haploide, resultante da divisão meiótica, as mitocôndrias como fornecedoras de energia para a motilidade do flagelo e os centríolos que formarão o flagelo. Então essas modificações que caracterizam a fase de diferenciação ou espermiogênese fará com que cada uma das espermatozoides origine um espermatozoide. A gente tem a formação dos gametas masculinos. Então, gente, nós temos aí no processo de formação do gameta masculino na espermatogênese, cuidado para não misturar espermatogênese, que é todo o processo, com espermiogênese, que é a última fase, que é a fase de diferenciação, certo? Nós temos aí a fase de multiplicação, que ocorre por toda a vida, tá? Todas essas fases vão ocorrer naturalmente ao longo da vida. Fase de multiplicação, fase de crescimento, fase de maturação, faz a relação multiplicação, mitose, maturação, meiose, beleza? E por fim, a fase de diferenciação ou fase de espermiogênese, onde a gente vai encontrar essas modificações que resultarão na formação do gameta masculino, beleza? Tudo isso relacionando ao eixo sistema endócrino, adenopófise, testículo, beleza? Considerando aí, ó, os hormônios gonadotróficos são produzidos na adenopófise, ok? Então, gente,
Daremos sequência agora com a gametogênese feminina para a gente finalizarmos essa nossa primeira aula relacionada à reprodução e embriologia, beleza? É essencial, é fundamental que a gente faça esse trabalho de maneira minuciosa, comparando aí, tá, os processos masculino e feminino, para que a gente tenha um bom rendimento desse conteúdo, beleza? Vamos para o próximo ponto? Vamos lá, gente. Dando sequência agora com a gametogênese feminina, com a ovogênese. Vê bem, tem umas peculiaridades bem interessantes, a gente vai fazer aqui uma relação bem forte com o que a gente já trabalhou com relação ao hormônio, aos hormônios da reprodução que aparecem na mulher, beleza? A gente vai começar aqui, primeiro ponto, a gente vai fazer uma relação das fases que acontecem na espermatogênese com as fases que ocorrem na ovogênese e a questão temporal. Vê bem, o homem começou a produzir os seus gametas na puberdade. A criança, o embrião, vamos voltar lá para o princípio, quando o embrião é do sexo feminino, a produção de gametas já tem início quando o embrião está ainda na vida intrauterina. Com que fazem? A mesma coisa que acontece com o homem, porém em momentos diferentes. Primeira fase no homem, qual era? Fase de multiplicação. Na mulher, fase de multiplicação. Qual era a célula que iniciava o processo no homem? Espermatogônia. Na mulher, ovogônia. A espermatogônia no homem passava pela fase de multiplicação, mitose. O que é que acontece aqui? No homem ocorria na espermatogênese, fase de multiplicação, a gente tinha sucessivas divisões mitóticas, beleza? Vê só. Na mulher, a gente vai ter fase de multiplicação, as ovogônias passarão aí por sucessivas divisões mitóticas também, só que um detalhe, no homem, a partir do momento que ela inicia, vai até o final da vida. Na mulher, ela começa, certo, na vida intrauterina e ela tem um período limitado. Gente, de uma maneira prática, vamos fazer um paralelo aqui. Eu expliquei o fato do homem ter uma necessidade de uma grande quantidade de gametas. A mulher não tem essa necessidade de uma grande quantidade de gametas, visto que o homem, numa ejaculação, ele elimina de 300 a 400 milhões de espermatozoides. A mulher, durante seu período de fertilidade, ela libera um gameta mensalmente. Se ela libera um gameta mensalmente, ela libera ao longo de um ano 12 gametas, ou seja, uma quantidade muito, muito inferior ao homem. Então dá uma olhada aqui, ó. Vamos lá. A ovogônia sofrerá mitoses, certo? Dando origem basicamente a mesma ideia que a gente viu lá no masculino. Então, sucessivas mitoses vão ocorrer, porém com uma frequência no número menor, dando origem à ovogônia de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, e aí um número significativo, mas necessário para o que é o sistema reprodutor, para o que é o período de fertilidade da mulher. Então, vamos lá. Olha, basicamente da mesma maneira. Então o que é que a gente tem aqui? Uma ovogônia primária, formou ovogônias secundárias. A linha pontilhada representa que ocorreram aí sucessivas divisões mitóticas e a ocorrência de sucessivas divisões mitóticas vão caracterizar a fase de multiplicação, como ocorreu no homem. Porém, como eu disse, num período limitado, no homem por toda a vida. Olha aí, fase de multiplicação. Então ocorre lá na vida intrauterina, um bebê do sexo feminino está lá no seu desenvolvimento embrionário, fase de multiplicação. Beleza? Parou a fase de multiplicação. Não vai mais acontecer nesse embrião, nessa criança do sexo feminino, está em formação, não ocorrerá mais a fase de multiplicação. Parou.
todas as células que pararam aí a fase de multiplicação, aí vão entrar em fase de crescimento. Segunda fase, como aconteceu com o homem. Vamos ver? E aí a gente já percebe uma coisa. A fase de crescimento na mulher ela será muito mais pronunciada. Quando você compara o tamanho do gameta masculino com o tamanho do gameta feminino, é evidente essa diferenciação. Então, olha só. Não mexi na ploidia. 2N, 2N, se for na espécie humana, que é o que nós estamos trabalhando aqui, 46 cromossomos. Olha a fase de crescimento, que é a segunda fase. Fase de crescimento. A célula cresceu. O que é a fase de crescimento originou lá no indivíduo do sexo masculino? Espermatócito 1, ou espermatócito primário. O que é que se forma aqui? Ovócito 1. Dá para traçar o paralelo. Só que lembrando que lá no homem começou na puberdade. Isso aqui ainda é na vida intrauterina. Beleza? Vê só. Ovócito 1. Aí, gente, tá lá o bebê, o embrião do sexo feminino, a menina tá lá, a criança do sexo feminino, tá lá formando seus gametas. Aí ocorreu multiplicação, ovogônias, cresceram, formaram um ovócito. Próxima fase, terceira fase, semelhante ao que aconteceu no homem, fase de maturação. Maturação é um termo, meiose. Multiplicação é um termo, mitose. Vê só. Maturação, meiose. Maturação, meiose. O ovócito 1 vai começar a sofrer meiose. Aí ele começa, ó, meiose 1, prófase, começa a divisão. Aí vai vir todas aquelas fases que nós já trabalhamos. Mas quando ele começa a primeira divisão, vê só. Estacionará na meiose 1, na prófase 1. Ó, o ovócito 1 parou na meiose 1, na prófase 1. Parou o processo. Aí a criança continua o seu desenvolvimento embrionário, essa criança ela vai entrar na infância, vai entrar na puberdade, e quando essa criança entrar na puberdade, as células que estavam estacionadas na prófase 1 da meiose 1, a criança vai nascer com todas as células lá estacionadas, vai chegar na puberdade com todas as células paradas onde? Meiose 1, prófase 1. O que é que acontece? Na puberdade, a gente vai ter aquela atividade hormonal, onde ocorrerá aí o eixo adeno-hipófise ovários. O que é que a adeno-hipófise produz? Assim como no homem, FSH e LH. O FSH, hormônio folículo estimulante, ele sai da adeno-hipófise, vai nos ovários, onde isso aqui está acontecendo, e o que é que ele faz? Atividades do FSH. O FSH é responsável pela maturação do folículo ovariano. Então a célula continua o processo. Olha só. O FSH estimula a maturação. Além de atuar também estimulando a produção de estrógeno, que não vem ao caso agora, vamos enfatizar a gametogênese, o FSH estimula a maturação do folículo ovariano. Então ele havia parado em prófase 1 da meiose 1, ele continua o processo. Aí passa prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Quando se divide, o ovócito 1 vai formar quem? Ele vai formar as células resultantes. Essa célula aqui é chamada de ovócito 2. Quando a primeira divisão meiótica acontece, que é um processo reducional, eu tenho a formação do ovócito 2 e do primeiro corpúsculo polar. O ovócito 2, que é o gameta feminino, beleza? Houve a maturação, ele chegou,
eu tive a continuidade, ocorreu a prófase 1, continua a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, dividiu, formei quem? Ó, o ovócito 2. Tá lá o ovócito 2, parou a divisão, ele não continua a divisão. Essa divisão ela será concluída caso ocorra a fecundação. Então, gente, quem é que é o ovócito 2? É o gameta feminino. Aí o ovócito 2 está prontinho lá, mas está no ovário ainda. Quem é que vai fazer com que ele saia do ovário? A saída do gameta do ovário, a gente viu, ele sai do ovário e vai para a tuba uterina, onde a gente tem aquele epitélio simples cúbico ciliado. Quem é que determina isso? É o LH. O LH determina a ovulação. E na ovulação, quem é que é liberado? Ovócito 2. Caso ocorra a fecundação, haverá a conclusão do processo de divisão. Bem, só para a gente concluir aqui o processo, o que é que aconteceu? Na meiose, eu vou ter a formação de 1, 2, 3, 4 células ao final do processo, para a gente fazer a relação com a meiose, efetivamente, como a gente viu. E aí, isso aqui, a formação do corpúsculo polar e o óvulo, só ocorrerá caso aconteça a fecundação. Se ocorre a fecundação, a gente tem a conclusão do processo e a formação do óvulo. Então, gente, o óvulo é o resultante da modificação do ovócito 2 caso ocorra a fecundação. Vamos fazer uma análise? Comparando esses dois processos, na gametogênese masculina tínhamos quantas fases? Na gametogênese masculina nós tínhamos fase de multiplicação, fase de crescimento, fase de maturação e a fase de diferenciação ou espermiogênese, certo? Todas ocorriam a partir do momento em que o menino entrava na puberdade. Na mulher, o que é que aconteceu? Vamos fazer um paralelo. Fase de multiplicação, vida intrauterina. Fase de crescimento, vida intrauterina. Fase de maturação, começa na vida intrauterina. A célula estaciona em prófase 1, certo? Meiose 1. Ela só voltará a entrar em atividade na puberdade por ação do hormônio FSH, que determina a maturação do folículo ovariano, que é a continuação da meiose, certo? A célula estaciona e ela só estaciona onde? Em ovócito 2, que é o gameta feminino. O FSH faz com que o ovócito 1 chegue ao ovócito 2. E essa célula só concluirá o processo de divisão caso ocorra a fecundação. Eu só tenho a formação do óvulo e do corpúsculo polar se ocorrer a fecundação. Caso não ocorra a fecundação, a gente não vai observar essa conclusão do processo de divisão. Então, gente, nós temos aí a gametogênese masculina, gametogênese feminina, certo? Eu vou fazer uma síntese do que nós trabalhamos e a gente vai ficar pronto para o que será visto na nossa próxima aula. Vê bem, nós começamos a aula falando sobre reprodução, tipos de reprodução, assexuada e sexuada. Assexuada, basicamente, não ocorre variabilidade, ocorrerá em casos peculiares, como eu mencionei. Não tem formação de gametas, reprodução sexuada, ocorre formação de gametas, gerando uma maior variabilidade. Vimos os tipos de reprodução assexuada e a forma de reprodução sexuada com a produção de gametas. Trabalhamos em sequência os casos peculiares de reprodução, exemplifiquei cada um dos tipos, falei sobre o caso da reprodução associada à esquistossomose, importantíssimo, certo? A esquistossomose é o cistosoma, especificamente, tá? A gente trabalhou em cima do ciclo, que é de extrema importância, ok? Entramos na anatomia e fisiologia do sistema reprodutor masculino, assim como do feminino, trabalhamos ambos, fazendo um paralelo, e fizemos também uma relação aqui da gametogênese masculina com a gametogênese feminina. Esses são os pontos principais da aula. Vê bem, no material de vocês, seguindo essa parte, vocês vão encontrar lá falando sobre métodos contraceptivos. Detalhe, nesse momento aí eu faço apenas uma citação dos métodos contraceptivos. Esses métodos serão trabalhados no módulo 2.
como algumas relações ainda, alguns detalhes anatômicos, eles são vistos no módulo 2, tá? Que é o módulo morfofuncional, é o módulo que eu falo mais uma vez um pouco sobre anatomia, beleza? Aí vejam, em sequência, ainda no material de vocês, vocês vão ver aí algumas doenças relacionadas ao sistema reprodutor. Então eu quero que vocês deem uma trabalhada, deem uma olhada nessas doenças. E detalhe, eu quero que vocês deem uma lida nesse assunto, porque esse assunto ele é trabalhado oportunamente dentro da fisiologia. Eu coloco ele no finalzinho dessa primeira parte da nossa aula, para que você consiga estabelecer uma relação da ideia de reprodução com as patologias. Você vai ver que tem os casos de doenças, por exemplo, a gonorreia, a sífilis, certo? São as mais abordadas, são as que mais se fala, tá? Algumas causadas por protozoário. Porém, a gente vai trabalhar a maneira do ciclo, outros aspectos, no momento oportuno. Então, gente, nós finalizamos a nossa aula aqui. Espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento, tá? Vejam esse assunto com atenção especial, porque é um assunto de alta frequência em provas. Qualquer vestibular que você venha fazer, em qualquer local do Brasil, inclusive o Enem, beleza? Então, gente, finalizamos por aqui. Bons estudos!